Já ligar. Bom, alô? Oi. A menina acerta sempre. Bom, boa noite. Nós vamos começar agora uma palestra, uma conversa aqui com vocês, né? E essa conversa, ela nasceu de uma forma um pouco inédita, né? Diferente da que habitualmente nascem temas de palestras, né? Primeiro de tudo, eu queria agradecer às pessoas que tornaram esse evento possível, me ajudaram muito a tornar esse evento possível, né? Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao Jean Luiz e ao Jerônimo, né, que iniciaram a conversa, né? Eles deram o pontapé inicial comigo na conversa e não mediram esforço, foram lá sentar comigo para planejar isso, né? O Las Casas estava lá, e começamos, imediatamente foi convocado, né? Imediatamente a Alexandra e todo o seu grupo foi convocado, a Alexandra e todo o seu grupo, a Marcela, e dali a pouco nós conseguimos montar isso que está aqui, né? De uma forma diferente daquilo que habitualmente nós falamos, né? Não me surpreende que nós tenhamos poucas pessoas, não é uma surpresa para mim. E o motivo de não ser uma surpresa é o próprio tema, né? Nós temos um tema em que nós vamos discutir algo que não é muito habitual de ser discutido na universidade, que é a questão de não é pelo que eu faço pesquisa, né? Quais são os valores, quais são as estruturas, o que é que eu acredito quando eu escolho um tema. Eu gostaria de comentar com vocês, antes de passar a palavra para o Ladislau, como é que isto nasceu, né? Como é que essa coisa nasceu, para que vocês entendam bem do que se trata, né? O Ladislau comentou comigo, numa reunião de colegiado, né? Uma das poucas coisas bastante interessantes que lá ocorrem, né, Ladislau? E ele comentou comigo, né? Comigo não, ele comentou publicamente, né, da necessidade de que nós tenhamos outra visão sobre pessoas, outra visão sobre o que se pesquisa, outra visão, inclusive, mencionando um determinado prêmio Nobel, né? O Nobel, até hoje, eu não sei como é que se fala isso. Então, o início foi esse, né? Eu aproveitei a dica do Ladislau, né, e, de certa forma, tornei isso um incômodo na vida dele, né? Eu falei para ele, você arranjou uma encrenca, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A razão da encrenca é isso aqui, e agora nós vamos ouvir o encrenqueiro maior da história, e depois a gente fala comigo, tá? Tem mais um. Está se ouvindo? Está se ouvindo. Gente, todo mundo recebeu o documentinho? Não. Já deu para todo mundo. Esse documento é o irracional em todos nós, né? É só olhar um pouco para o mundo, ver uma ruptura, uma desritmia entre nossa fantástica capacidade de avançar com tecnologias, né? Nós estamos lá. É impressionante, né? O que a gente está fazendo, né? O celular você tem no seu bolso, as coisas na Lua, as coisas para Marte, o diabo, enfim, é fantástico, né? E a nossa imensa fragilidade em termos de nos governarmos de maneira civilizada. Absolutamente espantoso, né? Quando eu vejo um filme, por exemplo, como Os Fantasmas de Abu Ghraib, né, que é basicamente selfies nos próprios serviços dos militares americanos, né, para se divertir filmando as torturas no Iraque, né? Isso é feito em escala, hoje é uma rede, certo? De uma empresa privada, que tem a rede de esquadrões da morte e centro de tortura em todo o Iraque, né? E administrado por uma empresa privada.
Como é que se sente um engenheiro, um cara que faz as instalações, que faz as conexões elétricas, né? É tudo... Você sabe o que é? Não mudou nada na barbárie. Você pega as coisas da Idade Média, você pega, né? Os equipamentos são mais sofisticados, né? Você pega um país extremamente sofisticado em termos de intelectualidade, de jornais, de avanços científicos como Israel, tem os sistemas mais sofisticados de tortura do mundo hoje. E é espantoso. Eles, em grande parte, dão um suporte de interrogatórios para os serviços americanos, né? Porque os americanos não entendem nada daquele negócio, só se metem ali, querem o petróleo e tal, e querem os contratos de reconstrução, depois de destruir, né? Eu estou trazendo isso porque não tem como. Gente, eu não vou resolver problemas de valores do Brasil, mas puxar temas, tá? Abrir janelas e francamente, estou pensando alto nesse processo. A Barbara Tuchman tem um livro maravilhoso que chama A Marcha da Insensatez. É traduzido como insensatez, né, mas é The March of Folly. Folly, ela define no sentido seguinte, não é só, por exemplo, o colonialismo francês no Vietnã fazia sentido, estão explorando o país. Quando, depois da Segunda Guerra Mundial, e até ter utilizado vietnamitas para ajudar a se livrar do nazismo, certo? Eles voltam, vão continuar como colônia, né? Isso já é insensato, né? Porque é óbvio que não ia dar certo. É uma política que não só é malvada no sentido de exploração, você tira vantagens, mas você destrói as próprias vantagens. De tão burro que você é de ter mais vantagem, mais vantagem, mais vantagem. Gente, se vocês pensarem, esse conceito, ele se aplica em tantas áreas hoje, que popularmente a gente diz o cara que dá um tiro no próprio pé, né? Quer dizer, é a burrice nesse sentido, né? O último artigo que eu escrevi é a burrice no poder. Eu vou te passar. Olha, é interessante, né, a nossa capacidade. Né? Os franceses levaram uma baita surra em Dien Bien Phu, né? Mas não são tão burros. Né? Isso que em Dien Bien Phu, na batalha de Dien Bien Phu, os americanos já deram suporte aéreo, né? Bombardearam toda aquela montanha de volta, assim mesmo, os franceses levaram surra. Os franceses foram embora, né? E disseram aos americanos, vocês têm que defender a liberdade no Vietnã. Os americanos entraram no Vietnã, foram 5 presidentes sucessivos que se ferraram no Vietnã, até que levaram eles também a surra. A gente tem as imagens, né? Os últimos americanos fugindo através do helicóptero, através do teto, né? Do telhado da embaixada. E o interessante é o seguinte, a que ponto todos esses americanos, todos os presidentes, tem relatórios deles, tinham informação que não havia saído, que não havia como isso desse certo, e todos eles estavam pessoalmente convencidos que não ia dar certo. Mas não tinha como sair. Quer dizer, a partir de um grau de burrada, você reconhecer que tanta burrada para trás, não, você tem que dizer que tem uma luz no fim do túnel. E você vai se atolando e atolando e atolando. Né? A guerra do Vietnã termina com 2 milhões de mortos vietnamitas, com mais bombas do que todo o bombardeio da Segunda Guerra Mundial, sem falar do napalm e todas essas coisas, e com uma surra. Coisa que estava prevista em caracas depois, até nas matemáticas do Matamata. É interessante o processo. Nós não somos pessoas burras. Como é que a gente... E nem desinformadas. Como é que a gente consegue
esse tamanho de absurdos. Como é que a gente se atola nos atoleiros e não consegue sair. Essa é uma coisa que a Bárbara Tuchman faz, vale muito a pena, tá? A Marcha da Insensatez, belíssimo livro. Esse é o eixo da gente pensar em que eu cruzo esse negócio dos valores, de um lado, com os valores que a gente defende, e do outro lado, como esses valores têm que permear a nossa pesquisa científica. Isso cruza com a nossa dificuldade de ser objetivo. Eu digo, tudo que eu estou dizendo é objetivo. Obviamente, na minha convicção. Certo? A convicção é objetiva. Isso é outro tipo de leitura. Eu recomendo muito o trabalho do Gunnar Myrdal, que chama A Objetividade em Pesquisa Social. Gente, vale muito a pena vocês lerem, porque é um livro pequeno, simples de leitura. Myrdal, M-Y-R-D-A-L, Myrdal, Gunnar Myrdal. Gente, vocês põem a objetividade em pesquisa social, Gunnar Myrdal está na estante virtual, porque é livro antigo, é fácil, barato, enfim, vocês conseguem. Gunnar Myrdal é uma das cabeças mais brilhantes do século passado, sueco, prêmio Nobel de verdade esse. O Myrdal escreveu um livro que continua sendo, nos Estados Unidos, o livro mais lido nos Estados Unidos sobre os Estados Unidos. The American Dilemma, o dilema americano. Um puta de um livro, gente. A convite dos americanos, um sueco, de fora, analisa como é que funciona a cabeça do americano. Como é que ele consegue, de um lado, ir para a igreja, amar-nos uns aos outros, a liberdade, nós somos, com o Estado da Liberdade, quem recebe os refugiados do mundo, enfim, toda essa coisa, né? E os caras de noite põem aquele capuz na cabeça, põem os cavalinhos, vai lá queimar a cabeça, casas de negros, enfim, né? Como é que cabe simultaneamente na cabeça das pessoas? Gente, uma coisa é criticar os americanos. Tá? O Myrdal é suficientemente honesto para trazer nessa análise dele, que é brilhante, esse convívio absurdo que a gente tem na cabeça, né? De dizer, eu não autorizo ninguém a fazer anti-americanismo barato a partir do meu estudo. Mas, na realidade, gente, essas misturas contraditórias estão na cabeça de todos nós. Nós somos seres humanos. Então, tudo isso leva, gradualmente, a gente pensar como é que são as nossas motivações. Eu achei muito interessante esse estudo, né, sobre como você pensa a matemática aplicada ao estudo das emoções dos professores, né, das explicações. A gente pode racionalmente pensar a irracionalidade, ou seja, incorporar na análise racional a irracionalidade. O Myrdal era uma pessoa muito... Ele, quando soube, anos atrás, eu era consultor do secretário-geral da ONU, trabalhava nas coisas, e quando entrou o Ronald Reagan, nomeou uma pessoa de extrema direita, uma anta realmente, para representar os Estados Unidos na ONU. O resultado prático foi que um dos primeiros que foram expulsos das Nações Unidas foi o professor Ladislau. Né? Eu recebi um telegrama quando eu estava numa reunião com o Gunnar Myrdal, e me escreveu uma carta muito forte, muito simpática, protestando contra
vou atrás do professor Reginaldo na ONU. Você tem que justificar que você encontrou gente para mostrar que você tem uma deformação. Você tem que justificar todas as besteiras que você vem dizendo na campanha eleitoral do grande amigo do jeito. De certa maneira, a besteira constrói besteira, né? Uma série de coisas que é só olhar os políticos, né? nesses processos. Né? Gunnar Myrdal, belíssima leitura, tanto diretamente sobre a objetividade nas pesquisas, como vocês terem um exemplo de análise da dimensão irracional, que busca construções racionais para justificar, né? O Ku Klux Klan não era para queimar negro, né? É para proteger as donzelas, porque, claro, todo o preto quer comer as branquinhas virgens de né? Isso é, você é homem, você é alguém, né? Você está defendendo as donzelas. Né? É a maior podridão em nome do. Essa é a conclusão do Myrdal, que interessante. Ele diz o seguinte: não diga que você é objetivo. Acho que o New York Times que tem lá, Only the Facts, uma coisa assim, né? Porque você ser objetivo, ou seja, você pegou dados reais, né? Depende de que dados você selecionou. Não simples assim. E como você vai apresentar, então? Na realidade é o seguinte: a forma mais honesta de você ser objetivo é você explicitar as suas premissas. Você sabe o que é? Você não está dizendo eu sou objetivo e os outros são evidentemente ideológicos. Eu digo claramente no meu A Era do Capital Improdutivo, para quem leu, eu digo, olha, deixar as coisas claras. Eu me refiro, inclusive, ao livro. Deixa eu deixar as coisas claras. O que me move é que eu tenho, isso é muito real, gente, tá? Eu pessoalmente tenho muita dificuldade de gozar a vida, sabendo que eu estou num sistema que impede outras pessoas de gozar. Eu acho um negócio vergonhoso. Na realidade, eu preciso, eu digo, no texto eu escrevo esse conjunto de coisas que estão acontecendo com o meio ambiente, com a pobreza, com certas coisas. Isso me deixa puto da vida, entende? Não me passa pela cara. Trabalhei com o Unicef, acompanhar, fazer a pesquisa sobre a situação da infância no país do terceiro mundo, África, América Central, outros países, né? Pelo amor de Deus, gente. Morrem 6 milhões de crianças ao ano, são 5 torres de gêmeas de Nova York ao dia, de causas ridículas. O custo é zero, é ridículo. Não tem esse problema. Mas tem um problema, aí volta. Então não é só o Ku Klux Klan. Curiosamente, a distância torna a gente mais objetivo nessas coisas. Eu lembro de uma coisa muito pessoal, que é o seguinte: aqui na Henrique Schaumann, com a Avenida Brasil, com a. Como é que é a Rebouça, né? Chega uma velhinha e me pede um dinheiro. Reação da gente, tudo. O sinal que virou vermelho, né? Ficou para já vem a média. Olho para ela, puta, a cara da minha mãe. Está entendendo o processo? Quer dizer, de certa maneira, o problema que te toca a proximidade, nós nos tornamos éticos. Agora, se uma simples velha que não faz a ponte pessoal comigo, meu, está me enchendo o saco.
Eu posso até dar um dinheirinho. Então, na realidade, o argumento é muito poderoso, porque nós nos tornamos, de certa maneira, impermeáveis ao sofrimento distante. E por mais que a gente saiba, intelectualmente, são 6 milhões de crianças que morrem de fome, de não ter acesso à água limpa, porque isso não se torna prioridade em lugar nenhum. Porque é, francamente, um problema. Tem dimensões interessantes de como a gente constrói os valores. Né? Daí eu estou recomendando esse livro, ele está online, tá? Com todos os meus livros, o Mosaico Partido, que é um resultado de uma coisa que aqui no nosso programa de pós-graduação em administração, na época o Samuel Christian, né, pediu para eu fazer uma apresentação para os professores e os alunos um pouco sobre minha trajetória científica. Né? Eu disse, olha, não é trajetória só científica. O que eu montei nesse livro é o seguinte, eu mostrei que o meu posicionamento, as minhas análises, não são objetivas. São motivadas, eu deixo clara a motivação, e elas são motivadas num processo que eu acho que é comum a todos nós. Ou seja, tem uma herança minha familiar, que são os valores. Eu estava com minha mãe, nos anos 50, na Praça 7, em Belo Horizonte. Aparece uma senhora com um bebê claramente desnutrido nos braços, pedindo esmola. Minha mãe, médica, olhou a criança, fez um escândalo de um tamanho, não arredou o pé, enquanto não chegou uma ambulância para levar para o hospital para cuidar da criança. Eu tinha 11 anos na época, aí ao lado, mãe, vamos embora, mãe, morrer de vergonha, tem um monte de gente, claro, não no Brasil, né? Tem um monte de gente aí fazendo piada, tá? Não sei o quê. Mas isso fica. E cada um de nós tem essa parte de herança, quer dizer, uma parte dos nossos valores vem por esse caminho. Uma outra parte, quer dizer, da família, né? A herança. A outra parte vem da vivência sucessiva. Eu passei por poucas e boas aqui. É claro que a vivência forma a gente. Nós, por mais científicos que sejamos, a gente trabalha essencialmente com a indução, né? Uma dedução. Se um turco me bateu a carteira, né? O outro turco me faz uma sacanagem, eu com 2 turcos, eu digo, os turcos são sacanas. Né? O que não é bem científico, mas como funciona. As simplificações na nossa cabeça, porque é muito complicado, né? A gente ia lá, simplifica as coisas. Então, as evidências são importantes. E é importante a ciência. Eu, quando vejo toda a análise que se faz, que justificou a derrubada da Dilma, em nome de um desajuste fiscal, né? Eu montei ministérios de área econômica em muitos países, eu realmente entendo da coisa. E eu sei os números. E os números, quando se trata de grana, de contabilidade, não tem número assim, um número assado. Número. Eu vejo que esse déficit não existiu, portanto isso aqui é simplesmente uma farsa. Então, eu tenho a capacidade científica de análise, isso me leva a determinados posicionamentos. Agora, eu trago esse posicionamento de isso aqui está assim. O que diz a pessoa que não está de acordo comigo? Ah, você é petista, né? Ou seja, eu não preciso refutar o argumento, eu refuto a pessoa. Você é de uma posição que eu não acredito. Eu mostro uma folha branca, eu digo que isso aqui é branco e não vai acreditar que é.
básico desse raciocínio é o seguinte: eu sugiro que a posição, a formação dos nossos valores, e é legal a gente refletir o porquê a gente pensa como pensa. Então eu vou pensar que eu tenho uma consciência herdada de toda uma formação familiar. Isso tem muito peso na gente. Eu tenho uma parte que é de vivências e eu tenho uma parte científica. Eu consumo em geral e uso essa ciência em função das minhas vivências, dos meus interesses e da minha consciência. Na época eu fiz um artigo que chamou Ciência, Vivência e Consciência. Então a ideia é que o que a gente defende, que a gente constrói, que a gente avança na ciência, na realidade é um bordado, né, de valores herdados, das vivências vividas, né, e da ciência que a gente sabe construir. É uma forma de a gente refletir sobre a gente vive. Na parte propriamente científica, né, da formação de valores, você tem, por exemplo, uma frase que o pessoal gosta muito no Brasil, né? Pobre gosta de luxo, quem gosta como é? Quem gosta de pobreza intelectual. Né? Uma forma de uma besteira total. É óbvio que o pobre quer melhorar de vida. E não é que a gente gosta de pobre. A gente quer tirar os pobres da pobreza. É outra coisa. Mas como ficou popular a frase, é bendito, é bonito, né? Gente, a nossa capacidade de repetir besteira é impressionante. O Homo sapiens entre aspas, já me sugeriram o Homo demens, que é bem interessante como visão. Deixa eu puxar um pouco para essa parte. Né? Isso quem já fez aula comigo acompanha, né? Os dados, nesse plano, não tem mistério. Eu sei que a população mundial é 7,5 bilhões. E eu sei que temos 80 milhões a mais a cada ano. Não é complicado isso. E eu sei que todo mundo quer consumir mais, né? E esse consumo que a gente acompanha, a gente tem estatística para tudo. E eu sei que o planeta é de tamanho limitado. Diz um brilhante americano, pensar que a gente possa expandir indefinidamente o consumo no planeta do tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. Está aí. Estamos liquidando a vida nos mares, liquidando a cobertura florestal, liquidando o solo rural por excesso de quimização, por erosão eólica, erosão hídrica, etc., né, por monocultura e coisa do gênero. Estão destruindo em 40 anos, né, de 1910 a 1970, a 2010, 1970 a 2010, nós destruímos 52% da fauna do planeta. Absolutamente pavoroso. Claro, a gente acaba tendo cidades com pardais, pombos e cachorros e gatos, né? Isso é a fauna. Gente, isso pode se exceder. Então, na realidade, a gente tem um drama. Vamos falar do aquecimento global, evidentemente, que é uma catástrofe planetária, que é muito interessante em termos de análise justamente da irracionalidade dos posicionamentos. Porque os democratas acreditam piamente que há aquecimento global e, portanto, uma catástrofe climática em andamento. E ela está em andamento. E se você é republicano, você diz que não há problema climático no planeta.
É muito interessante, né? Você, dependendo da carteirinha de partido que você tem, você acredita ou você não acredita. Mas quem acredita? Você pega o termômetro e se mede a temperatura. Né? O fato disso ser gerado por gases de efeito estufa, isso foi descoberto o mecanismo em 1859, que não é grande novidade. Né? Agora vejam bem, nós tivemos que chegar a 1972 em Estocolmo para se dar conta que tem que fazer alguma coisa. Para chegar em 1992, na Rio 92, na grande reunião mundial, né, na cúpula ambiental, para fazer uma convenção do clima, para dizer que vamos começar a fazer alguma coisa, para chegar em Paris em 2015 e se reúnem chefes de Estado, planeta todo, e diz, dessa vez vamos fazer alguma coisa. Sabe o que é? Entre a racionalidade de uma pessoa, que a pessoa pode adquirir, e a irracionalidade coletiva, é extremamente problemático. Você está num determinado bairro, você dizer algumas coisas, não pega bem. A construção da burrice coletiva é uma coisa muito interessante. Você consegue acreditar em qualquer coisa. Né? Eu recomendaria muito um livro que se chama Fantasy Land, Terra da Fantasia. É de 2018, eu não lembro o autor, por desgraça, aqui. Acho que é Kurt Andersen. Mas, é muito interessante. Ele pega os mais variados, as mais variadas coisas que o americano acredita. Acredite se quiser, mas tem um grande parte dos americanos que continua a acreditar que dizer que a Terra é redonda é uma invenção, certo? Porque na Bíblia está escrito que a Terra olha, vai um por um. A causa dos problemas americanos, os mexicanos, aqui, um monte de... Voltamos lá. A March of Follies. Mas eu resumiria assim, nós temos um problema ambiental, nós estamos destruindo o planeta. Isso, gente, eu lembro numa entrevista de TV, eu estava junto com o Ignatius Sachs, né, e a moça disse, mas isso é uma visão pessimista, né? Ele disse, minha amiga, um pessimista é um otimista bem informado. É óbvio. Há fatos. E a partir de certo momento, é claro que as pessoas que foram buscando esses fatos foram buscando o que está acontecendo com o planeta. Então, desde aqui está morrendo bicho, aqui está destruindo floresta, até quais são os dados. Ou você parte de uma atitude que você está preocupado com o planeta. Você não está preocupado só com qual é o tamanho da minha conta bancária. E por que não estou preocupado só com isso? Porque eu tenho um negócio que a gente chama de empatia, né? Eu tento a pensar nas futuras gerações, tento a pensar em outras coisas. Nós temos esses dois dilemas que são simplesmente surrealistas, né? A destruição de um planeta e o fato que essa destruição está se dando pelos interesses de cerca de 10% do planeta. Porque a divisão é catastrófica. Que é o segundo problema. Estão destruindo o planeta, o problema ambiental, nós estamos aprofundando a desigualdade, que é a desigualdade chegou a diminuir, ela voltou a aumentar brutalmente agora. Através de mecanismos financeiros, não vou entrar no detalhe, mas basicamente é o seguinte, nós temos 1% que tem mais patrimônio do que os 99% seguintes. Eles produziram isso, obviamente. E aí entra claramente de novo os valores. Não, mas é merecido, eles ganharam. Acabam nas capas das revistas. O Elon Musk, então, fica. É interessante isso. De todo o conceito de merecimento, ele é completamente deformado, porque você passar o dinheiro, a miséria de Bolsa Família para uma mulher que está sozinha com os filhos, né, para poder alimentar, o que evidentemente um investimento no futuro, esse moleque vai comer melhor, vai poder estudar melhor, todas essas coisas, está recebendo de graça, ele não merece.
Então, o merecer. Com que força isso é utilizado e acaba tendo muito mais força nos valores que defendemos e nas políticas que acabamos defendendo do que uma coisa óbvia de que você... A pobreza dessa mulher ou essa desigualdade não é culpa dos pobres. A desigualdade é gerada pelos mais ricos, porque detêm os mecanismos. Então, em termos de merecimento, né? E é interessante. Gente, eu não queria estender demais, porque o professor Leonardo está bastante cansado hoje. Está sempre. Mas deixa eu só mencionar um autor, um autor que é o Haig, e que está num texto que eu passei para vocês, Jonathan Haig, que é um texto brilhante, que eu recomendo o livro, mas eu fiz um pequeno resumo, uma resenha, tá? Vale a pena você aproveitar. E peguei o texto da Hannah Arendt, que é das melhores pesquisas sobre esse drama da ética e dos valores que a gente defende, né? E eu queria acrescentar o texto de Deleuze. Tudo isso, gente, vocês entram no meu blog, vocês põem lá na internet, vocês estão lá, pegam dicas de leitura, vocês peguem, tem muito texto sobre o tema. O Franz de Waals, por que é interessante? O Franz de Waals, que é muito conhecido mundialmente por estudar primatas, os primatas, gente, não são macacos, tá? Se separaram 1 milhão de anos atrás, perderam o rabo, se tornaram primatas e geraram o gorila, o orangotango, o chimpanzé, o bonobo e esse professor que vos fala. Somos os primatas. E ele, depois de estudar muitos anos os primatas, descobriram coisas interessantes. O chimpanzé fica indignado se você dá uma coisa para ele e não dá para o companheiro dele. Esses primatas, afinal, têm muitas coisas humanas. E chegou a uma idade um pouco avançada e de muita pesquisa e muita fama mundial, disse, sabe o quê? Em vez de olhar o chimpanzé e ver como ele tem reações humanas, eu me dou conta que o ser humano, não é? Tem reações de primata. E o último livro dele, que é O Primata Dentro de Nós, Our Inner Ape, eu acho que não está traduzido ainda, é uma baba que vai descobrindo os comportamentos primatas de todos nós. Né? Ajuda muito nessa coisa. E recomendar 2 filmes muito recentes. Um que chama Mãos Invisíveis, Invisible Hands, sobre como a gente trata as crianças no mundo. Gente, vale a pena. Tá? Hoje, não é só livro. Tem gente fazendo documentários que você pega 2 anos de trabalho de toda uma equipe, para reunir e organizar para você em 2 horas aprender mais do que num semestre de... Né? Então, a produtividade de você, de bons documentários. E outro que é Driblando a Democracia. Driblando a Democracia, acho que são 57 minutos. É uma baba, gente. Porque mostra a imensa indústria que a gente sabe, está todo mundo falando dos fake news, no Google, no Cambridge Analytica, etc. Mas mostra como foi montado todo esse negócio, como está sendo. A invasão da privacidade e como, digamos, se trabalha cientificamente as emoções. Porque os grandes grupos, os grandes interesses econômicos, políticos, etc., não têm paciência e nem besteira de ir atrás das nossas ideias, vão atrás das nossas emoções. Olha como funciona. Como você consegue, né? São belíssimas coisas.
última recomendação, para quem não viu, vejam A Corporação. E leiam A Era do Capital Improdutivo. Ajuda muito. Deixa eu dizer a vocês que eu trabalho com livros de outra maneira. A Era do Capital Improdutivo, está aqui nesse pacotinho, trouxe alguns, quem se interessa. A Era do Capital Improdutivo está online, está no papel, está nas livrarias. Está online, gratuito, todos os meus textos estão online gratuitamente. Ele está também, tem 15 capítulos, então tem 15 vídeos de 10, 12 minutos. Eu explico cada capítulo, por que eu peguei, quais foram as dificuldades de encontrar os dados, como é que eu trabalhei esses dados. E é uma forma diferente de você ler o livro acompanhando os vídeos e o que eu mesmo acho desse capítulo que eu escolhi. E ele está numa plataforma que o Instituto Paulo Freire tem tudo a ver. Eu participei das primeiras aulas no município do Cabo, em Pernambuco, com Paulo Freire. Das primeiras aulas de alfabetização. Por que alfabetizar por Paulo Freire? Era transformar uma cultura numa ferramenta para as pessoas se apropriarem da realidade, saírem da sua exclusão. O que eu faço tem tudo a ver, gente. Só que é dando às pessoas instrumentos de economia para entenderem o que está acontecendo e como estão sendo depenados. Então é um negócio muito simpático, né? Uma forma de trabalho. Na realidade, o que fornece o Instituto Paulo Freire? Uma plataforma de discussão. Eu já dei vários cursos assim, é impressionante. É muita gente, tudo é online, mas com uma plataforma de discussão que, enquanto está online, a gente está trocando ideias e é muito mais rico, inclusive, do que as minhas aulas, porque as pessoas comentam tal, mas enfim, com certo. Né? E ali não. Está online, cada um está na sua casa, solta uma franca. Né? E vem, olha, tem outro filme que pode ajudar, leiam tal coisa. Sabe? É muito legal. Sabe por quê? Eu estou achando que toda a nossa visão de como a gente trabalha, não são os valores, mas como conhecimento e essa articulação estranha dos valores, né, da ciência, da consciência, da vivência, tudo isso aqui, né, a gente pode trabalhar construindo conhecimento de maneira muito mais interativa, né, e colaborativa. Isso aí, gente. Leiam, aproveitem. Obrigado, gente. Bom, nós vamos agora. Você põe o vídeo lá, que você disse que conseguia lá fazer? Vamos lá. Se não for, a gente vai achar um jeito. Ele vai. Só mexer aqui em cima dele de volta. Vai lá, então vai lá. Isso, vamos ajudar. Agora acho que foi. Vocês viram esse cara aí da Renault? O Carlos Rosa? Mas é interessante. Se o cara com a grana que tem, com a formação que tem, com o poder que tem, está roubando alguns milhões de. Agora, gente, está assim, está assim, está assim o Valkyries, está assim o New Democracies. Não sai daqui. Está assim, GlaxoSmithKline, sexta empresa mundial de medicamentos. Falsificando medicamentos, GlaxoSmithKline, fraude de medicamentos. Estão pagando $3 bilhões de multa. E as ações da GlaxoSmithKline subiram, porque eles mostraram que eles ganharam mais com a fraude do que o custo. E claro, tiveram que contratar uma empresa de informação de opinião pública que disse, olha, foi lamentável, mas o diretor é responsável, já voltou, é uma empresa saudável. Interessante.
simpático, né? Muito simpático. Você sabe que eu estava com uma palestra com um cara do Banco do Nordeste, e o cara mostrando certas coisas que acontecem no Nordeste, disse, é muito simpático. Aí ele fala assim, agora eu estou falando como nacional. Agora estou falando grego. Bom, meus amigos, o que eu fiz, na verdade, né, foi usar o conselho que ele deu na última frase aqui da palestra dele. Nós não combinamos nada, hein? Nós não fizemos nada. Ele fez a palestra dele, eu falei, nós não combinamos nada. Né? Faz muito tempo que a gente não combina nada. Vai e faz. Né? E ele sugeriu, leia e aproveite. Foi o que eu fiz. Na conversa lá no colegiado, eu acho que não era para nem eu nem ele dormirmos ou nos matarmos, nós começamos a falar de prêmio Nobel. E o Ladislau falou do Gunnar Myrdal, que era uma leitura muito antiga minha. Um troço antigo mesmo, uma leitura velha. E quando você falou do Gunnar Myrdal, né, da objetividade nas ciências sociais, eu fui atrás nas minhas estantes lá para achar o Gunnar Myrdal. Achei 2 livros dele, achei o American Dilemma, né, mas não achei o Objetividade nas ciências sociais. Aí eu fui no lugar onde tem livros velhos, né, onde estão lá um necrotério das ideias. Né. Fui na biblioteca. Está lá dentro da malinha o livro. E o que eu fiz, gente, foi, de alguma forma, o leia e aproveite. Eu peguei o livro do Gunnar Myrdal, né, e fiz uma leitura, talvez 20 ou 30 anos depois. O que eu vou apresentar para vocês aqui é essa leitura. Aquela leitura antiga, aquela leitura lá, era uma leitura, eu não vou dizer de moleque, porque eu continuo o mesmo moleque. É só perguntar para algumas pessoas que me disseram. Não melhorou nada. Nada. Não melhorou nada, é caso perdido. Agora, de alguma forma, né, eu tinha uma leitura sobre o Gunnar Myrdal que eu, de algum modo, queria fazer uma espécie de revival, uma espécie de volta, uma espécie de retomada. O que eu tinha antes era admiração. Tá? Hoje, o que eu fiquei em relação ao livro do Gunnar Myrdal é exercício de sensatez. São coisas diferentes. Vocês podem olhar e dizer assim, é isso porque as barbas estão brancas. É verdade. Isso é um começo da conversa, mas não é tudo. O que tem sobre o livro do Gunnar Myrdal é o papel que ele representou numa espécie de chamamento de exercício de consciência. O Gunnar Myrdal, o Ladislau já falou sobre ele, não precisa falar mais. O livro que ele falou, An American Dilemma, é um livro de 1938. Ele foi convidado pelos americanos e ficou durante 2 anos tentando entender as razões do racismo. Eu fui reler o livro, né, fui mexer no livro, tudo isso foi aquilo que você falou, me provoca, e eu acabei me provocando também, deu tudo isso. O que o Gunnar Myrdal fez com 1938, né, e eu acho que esse é o ponto, eu quero achar aqui a frase, porque ela é ótima, né, que ele foi e disse assim, olha, tem uma causalidade cumulativa, esse é o conceito central. Em outras palavras, pobreza gera mais pobreza. Ele faz isso, e quando ele faz esse exercício, o Ladislau já chamou a atenção de vocês, não é para dizer, olha, não façam não usem as minhas palavras para fazer xingação barata para os americanos, que não é isso. Porque ele acertou conta com outros povos também, inclusive os suecos. Ele tem um livro maravilhoso sobre a concentração de renda na Suécia, tem na minha casa. De alguma forma, o que ele faz é exatamente o papel que a gente tem que ter quando a gente desperta ou pensa que é um estudante de ciência social. É isto. Nós temos que pensar que o que nós viemos fazer aqui
é fazer uma discussão sobre valor na pesquisa acadêmica. Que pesquisa acadêmica, de que valor nós estamos falando? O que é que o estudante de ciência social, na visão do Gunnar Myrdal, tem para oferecer? Qual é o papel dele? Estudante quer dizer o sujeito que tem 18 anos de idade e o sujeito que tem 80. Né? Se ele continuar vergonha na cara, ele continua estudando. Porque senão nós fazemos aquela frase eterna do professor Maurício Trachtenberg dessa instituição. Eu conheço um monte de livre docente que é um pouco atrapalhado. Ele pensa que ele está livre da docência, é outra coisa. Então, o cara, aos 80 anos, tem que estudar. Igualzinho. Não pode parar. Isso nem pode parar. Qual é o sentido que o Gunnar Myrdal dá para essa ideia que eu comentei com vocês? É um exercício de sensatez. Onde é que é o ponto de partida? Essa é a minha leitura hoje, tá? Nessa idade do Gunnar Myrdal. Quando eu pego o livrinho que está lendo, um livrinho pequenininho dentro da minha mala, mostro para vocês o que a gente faz. Ele faz isso aqui. Ele comenta que a visão do Gunnar Myrdal é a objetividade na investigação social e o fim da ciência social, o fim no sentido de busca, né? O objetivo, né? Que é aim. Aí, né? O aim da ciência social é a busca da verdade objetiva. E aí ele começa a fazer uma discussão que todo estudante da ciência social tem 18 ou 80 anos, repito, tanto faz. Que todo estudante da ciência social tem fé. Eu fui traduzindo. Né? Tem fé. Ele é a ideia dele. Né? Ele tem fé. Primeiro, que a verdade é edificante. Aquilo que disse o Ladislau. Eu tenho a verdade na mão, eu vou fazer de alguma coisa uma coisa muito legal. Qual é de nós que não acha que a sua tese, o seu estudo, o seu livro, o seu artigo não vai mudar o mundo? Todos nós achamos isso. Ou então não escrever. O mundo é pré e pós o meu trabalho, isso é óbvio. Só que o meu trabalho o jornalismo é uma desgraça, porque acabou o dia, acabou aquele trabalho, no dia seguinte tem que ter fé de novo. Quando você faz isso, a verdade é edificante, e ele vai comentar uma coisa. Nós acreditamos nisso, que todas as ilusões são danosas. E, portanto, nós buscamos uma visão real, uma visão que é busca de realismo na ciência social, na compreensão do mundo, na compreensão da relação. O que é a ciência social? É a compreensão que você tem do bicho com os elementos da natureza. Isso é a ciência social, entre eles e com a natureza. Quando você olha para isso, ele busca um realismo que ele significa que ele quer ter uma visão objetiva da realidade. Isso aqui é a vontade, o exercício da vontade. Ele começa assim e vai dizer o seguinte, né? Para buscar a verdade objetiva, qual é a tarefa que a gente percebe? Quando eu quero ir atrás da verdade objetiva, qual é a tarefa que eu quero para mim? Né? Na visão do Gunnar Myrdal, você cumpre essa tarefa de buscar a verdade quando você se livra dessas três coisas que estão aí. Gente, é para pensar um pouco nesse troço. Você sabe, lá que eu reli o livro do Gunnar Myrdal? Um dos troços que eu mais tenho raiva na minha vida é de aula de metodologia científica. Puta que pariu, esse troço é inútil. Né? Agora, de alguma forma, quando eu reli o Gunnar Myrdal, eu fiquei pensando, caramba, ensinado desse jeito, voltei a gostar de metodologia científica. Porque, segundo Myrdal, a tarefa, né, que a gente tem para pensar a objetividade é como é que a gente se livra de três coisas. A primeira delas é dos escritos que ele chama aí do passado que tem tarefa normativa. Vamos explicar o que ele quer dizer com isso. A cabeça da gente é criada, é montada, né, pelas ideias, pelo passado, pela volta, pelos quadros, pelas caixas. Quero repetir o que Keynes repete. Cada vez mais eu vejo que os vivos são dirigidos pelos mortos. É esse o sentido da frase. A frase tem esse sentido. Então nós temos caixinhas e nós pensamos dentro das caixinhas.
O que a tecnologia tem feito nos últimos tempos é rebentar essas caixas, é deixar a gente sem graça com as caixas. Porque antes nós estávamos confortáveis nesse processo de pensar dentro da caixa e repetir aquilo que nós sabíamos. Então, se eu quero efetivamente buscar a verdade objetiva, minha primeira encrenca é me livrar da tarefa normativa. Eu preciso me livrar da tarefa normativa. Eu preciso me livrar. Isto não quer dizer, para quem foi meu aluno aqui, fazer aquela discussão, né, sobre hard e soft science, isso não quer dizer, né, que eu vou me livrar dos clássicos. Não é isso. Eu quero me livrar daquele pensamento que é concebido. A vida é assim, esta é a realidade, nós vamos pensar deste jeito. Querem um exemplo concreto? Nós não sabemos o que fazer com a crise de 2008. Concorda comigo? Ela está aí, não para de gerar efeito. Não conseguimos parar de gerar efeito. Não está. Olha a Petrobras hoje, caiu quase 4%. Caiu quase 4% porque o mundo olhou e falou, pô, não está dando. Petróleo não consegue subir de preço. A crise não resolve. Nós temos, para usar uma expressão que eu acho maravilhosa, de um economista que é francês, todo dos Estados Unidos, chamado Olivier Blanchard. Ele disse que a crise de 2008 escancarou para todos nós a nossa insuficiência teórica. Se você preferir lidar com a crise de 2008 com a lógica keynesiana, você vai no quantitative easing do Obama e vê que ele salvou os bancos. Salvou os bancos e gerou o Trump. Mas então eu quero aquele do Wolfgang Schäuble, né? Porque quando a gente bota a culpa na Merkel, a gente esquece aquele sujeito, que era um cabeça pensante, que montou a austeridade que empurrou para a Europa inteira. Que diz assim, não é para dar dinheiro não, nós temos que fazer, de alguma forma, a moeda valer, nós vamos fazer austeridade, vamos fazer uma política de austeridade e a realidade vai se fazer de novo boa. A Europa está indo cada vez mais para a direita e os Estados Unidos estão do jeito que estão. Tem um cheiro de guerra no ar. Só não percebe quem não quer, está com cara de 1914. O Timothy Gordon Ashton, um historiador inglês, escreveu um artigo maravilhoso no Guardian, chamando a atenção de todos nós. O que isso significa? Que nós continuamos olhando para a crise de 2008 e pensando a crise de 2008 dentro da caixa. Vocês estão entendendo? Ficou mais claro o exemplo? É isso que ele está falando, com tarefas normativas. Primeira coisa é se livrar disso. Segunda coisa, a influência do ambiente em que se vive. Esse ponto é um problema. Existe uma relevância. Eu traduzi isso, eu fiquei pensando nisso, sabe? Fiquei tentando escrever isso. Como é que de alguma forma eu pego a influência. O que ele quer dizer com a influência do ambiente? Quando você lê aquilo ali, você vê que é exatamente, necessariamente, a relevância do coletivo em cima da gente. Como é que aquilo que todos pensam, que é aquilo que ele comentou aqui, nos empurra a pensar do mesmo jeito? Tá clara a ideia? Às vezes não é a caixa fechada, é a lógica interna. Professor, dá um exemplo. Dou. Nós temos um azar. Nós escolhemos o cara de Chicago velho. Paulo Guedes é um sujeito formado na escola de Chicago nos anos 60 e 70. A lógica da escola de Chicago avançou para burro. Deu prêmio para o Thaler. O que nós pegamos foi a escola de Chicago dos 60 e 70 que está aplicando aqui agora. Nós temos um coletivo que dirige a mente dele que o impede de ler o Thaler. Está dando para entender? Eu não estou criticando o Paulo Guedes, fique bem claro. Não estou fazendo nenhum proselitismo político. Eu estou convidando as pessoas a pensar com o Gunnar Myrdal. É isso que ele está falando. Um monte de gente faz tese, um monte de gente repete a tese dentro de um ambiente de relevância coletiva. Está clara a ideia?
relevância coletiva é um sujeito que te esmaga a você buscar... Qual é a tarefa, né? A tarefa é buscar a verdade objetiva. Estão lembrados? Não dá por causa das tarefas normativas, as caixinhas do passado. Não dá porque quando você presta atenção, você precisa se livrar disso. De alguma forma, do controle da relevância do coletivo, e você precisa perceber o quanto você tem a relevância do indivíduo. Está aqui. Vocês prestaram bem atenção no que o Ladislau apontou? Da velha que chegou perto do carro dele? Vocês prestaram bem atenção no estado que ele ficou quando ele contou? Porque aquilo não toca. O que toca é, porra, eu tenho a cara da minha mãe. Quando eu olho para esta situação, e eu tenho uma relação com esta situação que é da minha história inteira, que não é só daquele meu pedaço. Isso tem a ver com os meus vícios, isso tem a ver com as minhas grandezas, isso tem a ver com as minhas misérias, isso tem a ver com o jeito com que eu cuidava do meu cachorro. Esta aqui, é uma construção de personalidade, que tem uma inclinação individual, que aparece no texto. Tem um texto que a diaba, eu ando ficando velho, esqueço as coisas, da Hannah Arendt, que ela faz uma discussão sobre o indivíduo na história, o papel do indivíduo na história, que na verdade é um acerto de contas dela com o Heidegger. Não vou entrar no mérito dessa história. E como é que ela faz para perceber o quanto Heidegger lembrava figuras da infância dela. E como aquilo construiu sua mente filosófica. O indivíduo está relacionado. Eu às vezes vejo, não no estado puro, sabe? Às vezes aparece em estado puro. Aparece em estado puro para mim um aluno de TPE, aluno de mono zero, né? Que o aluno vai escolher o tema. Quando eu começo a conversar com o aluno que está escolhendo o tema para fazer a monografia, não aparece o professor dele, não aparece o pai dele. Aparece quase um fato catártico em que ele descreve aquilo que está atormentando a mente dele, que ele quer estudar disfarçado de economia. Vocês estão entendendo? É disso aqui, que aparece aqui. Eu avisei vocês que eu tinha feito uma outra leitura do Bernard Mill. Eu não escondi nada. De algum modo, o que ele convida a gente, e é aquilo que eu cada vez, desculpa, tá? Tem muitos orientandos aqui, cada vez eu vejo menos, inclusive aqui na turma. Cada vez eu vejo menos a resposta dessa pergunta básica aqui do Bernard Mill. Por isso que eu pus entre aspas. A pergunta é essa que está aí. Tem uma diferença entre tentar entender a realidade e tentar entender a realidade, a sociedade, e tentar mudar a sociedade em que se vive. São duas coisas diferentes. Vocês estão entendendo? Não foi à toa que a cachola do Ladislau lembrou do Gunnar Myrdal naquele momento. O que ele lembrou do Gunnar Myrdal é, efetivamente, se a gente quer ou não quer mudar a realidade que a gente tem com o nosso estudo. Eu vou dar um exemplo concreto que não tem nada a ver, né, Alexandre? Não tem nada a ver porque aí fica uma coisa de finanças. Finanças é finanças. Tem um trabalho defendido aqui nessa instituição, do André Nardi, que faz uma relação entre quais são os princípios da religião, de cada religião, e como é que ela trata o dinheiro. Aparentemente, ele só está discutindo que evangélico é de um jeito, presbiteriano é de outro, católico, catecumenato é de outro, católico... Não. Ele está mostrando, ele está exibindo um jeito pelo qual certas religiões impedem o país de crescer, impedem pessoas de crescer. Ele está escrevendo aquela tese para dizer, para com isso. Ele não está tentando entender. Eu estou dando um exemplo real.
de um trabalho bonito que eu fui na prefeitura. Ele não está tentando entender, ele está tentando entender e mudar a sociedade que ele vive. Um trabalho de finanças. Eu tenho visto pouco isso aqui na PUC. Eu não vejo isso aqui na PUC. Eu vejo isso muito menos na USP, vejo isso muito menos em outros lugares. E por que o senhor acha que isso é dessa forma? Por que eu acho que a resposta está boa, menina. Me pergunta mesmo. Não deixa eu falar feito doido. Veja, me pergunta. Eu acho que a resposta para não ser desse jeito está nas 3 perguntas anteriores. Eu acho que nós pensamos muito dentro da caixinha, inclusive dentro da caixinha da esquerda. Mas talvez porque nós estamos... Inclusive, isso, porque nós pensamos dentro de uma situação normativa. Nós temos um problema novo que a esquerda não consegue compreender. Nós temos situações novas em economia que a esquerda demora para entender. Ou que certos padrões de referência da esquerda... E nós continuamos rezando na cartilha. Ah, pronto, xingou a esquerda, esse professor é de direita. Eu não estou falando isso. Eu só levei a um extremo para que a gente possa entender do que eu estou falando. Que você me perguntou. Há pouca explicação sobre o drama real da sociedade brasileira. A melhor coisa que eu ouvi sobre ciência social aplicada neste país foi a frase do Mano Brown para o Haddad. Todo mundo lembra, né? E a defesa do Chico Buarque. Vocês estão lembrados do que eu estou falando? Mano Brown foi na Burugumiri. Vocês estão distantes da periferia. Vocês estão distantes de quem vive. Vocês estão distantes do povo. Todos. Quando você fala uma coisa dessa, o que você está fazendo é pedindo para pensar de novo, diferente. Quando você fala uma coisa dessa, você está pedindo para que a influência do teu ambiente coletivo não domine teu pensamento. Muitas vezes aqui dentro da universidade, na USP é ainda pior que a PUC. Porque ainda na USP se pensa dentro de caixinhas de um grupo. Aqui, pelo menos, nós pensamos com a caixinha de um grupo só. Então, quando você olha para essa situação, você tem esse processo. E as explosões individuais ficam mais fortes. De algum modo, se a gente está pensando que o problema básico é esse, a gente precisa desafiar essa situação. A gente precisa saber o que a gente quer. Você quer mesmo entender ou você quer entender para mudar a sociedade? O que você quer fazer? Qual das duas coisas você quer fazer? Para entender, para mudar a sociedade, né, para isso para assegurar a objetividade na pesquisa, qual é a receita do Gunnar Myrdal? Eu estou dizendo que eu apenas estou apresentando a minha leitura. O Gunnar Myrdal diz que é preciso ter consciência sobre si mesmo. O que isso quer dizer? Consciência sobre si mesmo significa, primeiro de tudo, nos proteger disso que ele chamou de desorientações que nos cercam. Isso é complicado. Desorientação é um pouco aquilo que o Ladislau chamou a atenção, né, de você não olhar exatamente para aquilo que está no teu nariz. O episódio que ele contou da mãe dele, médica, exigindo uma ambulância, é não perder a orientação das coisas, está claro? Esse é o papel do cientista. Eu sou médica. Essa criança vai morrer. Eu exijo uma ambulância. É isso. Eu, às vezes, como orientador, eu faço um pouco isso. Esse teu trabalho está sem foco. Esse teu trabalho não para de pé. Você pode até passar na banca, isso não vai resolver nada para você. Esse é o meu papel. Eu estou falando porque é bem perto da gente. Quando a gente olha para a ideia de desorientação, é quando a gente perde o sentido sobre aquilo que você está falando. O exemplo que ele deu, como é que você, qual é a quantia que você tem que prestar atenção? Quando nós falamos sobre isso, que olha aqui, é consciência sobre si mesmo, e é perceber ou construir
uma consciência dos valores que nos servem. Aí o bicho pegou. É aqui que o bicho pega. Porque volta para lá, ó. O que é que você quer? É uma pergunta impossível de responder. Qual é o valor que norteia, que dirige, que de alguma forma implica, sustenta a pesquisa que você fez? É por isso exatamente que 9 entre 10 dos meus alunos têm uma dificuldade imensa de construir uma hipótese de pesquisa. Porque a hipótese de pesquisa, ela é mais reveladora do que o objetivo da pesquisa. Porque quando eu construo uma hipótese de pesquisa, eu estou me revelando. O objetivo é, eu quero isto para o trabalho, que pode ser puro, pode ser bom. Quando eu construo uma hipótese de pesquisa, eu estou levantando uma suspeita sobre aquele universo, aquele objeto. A minha suspeita, na maioria das vezes, é safada. Eu estou a cuidar, eu vou me empolgando. E os adjetivos vão surgindo. Com texto eu sei fazer isso direito, mesmo sendo isso. Mas quando falado, às vezes eu me perco. É safado porque o sujeito está colocando o valor que ele tem sobre aquele objeto que ele está pesquisando. Porque às vezes o safado fica muito claro, fica muito ostensivo. Olha, a mãe de família que ganha R$95 de Bolsa Família não quer trabalhar, tem 3 filhos. Não tem ninguém para dar emprego para ela. Olha as condições reais. Você acha que ela escolheu essa vida? A resposta mais dura sobre isso é a pesquisa escancarada do IBGE. As mães do Bolsa Família têm menos filhos do que as outras mães, depois que recebem o benefício. Porque elas vão no posto de saúde, elas fazem pré-natal, elas começam a entender método anticoncepcional, elas começam a ter respeito por elas mesmas. Você corta um roteiro de miséria que passava do bisavô para o tetraneto. É isso que o Bolsa Família corta. As pessoas pensam, imaginam que o Bolsa Família é uma invenção petista. Isso é de uma ignorância brutal. Bolsa Família foi imposto aqui a tapa no governo Fernando Henrique pelo Banco Mundial. As pessoas esquecem isso. Para cortar exatamente esse processo. Quando eu, cientista, olho para essa situação e construo uma hipótese safada, como? O que acontece com o mercado de trabalho nos municípios onde tem maior presença do Bolsa Família? O mercado de trabalho, ele vai e começa a discutir sobre o mercado de trabalho para mostrar que o mercado de trabalho recua. Errado. É que o mercado de trabalho passa a ser mais prestação de serviço que ele não vê. Quando eu falo de uma hipótese safada, eu estou falando desse processo. Eu estou dando um exemplo escancarado, estou dando um exemplo na extremidade lógica. A gente precisa refinar essa safadeza na construção da hipótese, que é isso que ele fala. Quando você refina isso, a gente tem que começar a pensar o que é que realmente determina a nossa pesquisa. O que a gente vê, a gente tem que começar a pensar lendo o Gunnar Myrdal, né? Vocês estão sabendo, é desonestidade intelectual, isso aqui não tem nada de ideia minha. Eu estou chupando tudo o Gunnar Myrdal, nada mais que isso. Quando você começa a ler sobre os valores, o que é que eles têm a ver, a tua primeira pergunta é aquilo que ele perguntou também. Quando você faz pesquisa, a tua pesquisa é relevante para quê? Quais premissas específicas de valor movem a pesquisa? Vocês se prepararam para quando a gente faz pesquisa, tem que pensar na premissa. A premissa é aquele nome elegante para você pensar em hipótese. Hipótese é só na quantitativa, a premissa em qualquer um, inclusive da qualitativa. A premissa é o ponto de partida. A premissa é a suspeita que você tem. A premissa é a hipótese que você vai confirmar ou negar no universo de pesquisa. Esse ponto faz com que a gente construa um tipo de percurso para buscar a objetividade que faz que a gente faça isso.
que eu estou discutindo valores, eu tenho que discutir que os valores são universalmente aceitos. Não é verdade? Mesmo. Ele parte dessa questão. Primeiro de tudo, ele faz essa observação aí. Eu nem vou dar os exemplos que ele cita no livro, que são muito feios, são desagradáveis. Sobre de quem faz um monte de pregação anti-aborto e comete o aborto. Eu não preciso nem falar quantos vocês todos conhecem. Um monte no seu derredor. Ele dá esse exemplo para começo de conversa, dá outros. A percepção obrigatória são as pessoas que acreditam naquilo que elas querem crer. Elas querem acreditar nesse processo. É a necessidade delas de acreditar nesse processo. Não tem como não fazer isso. Esse processo aqui, que elas querem acreditar, deixa o que eles consideram falta de consistência longe das suas vistas. Como é que é isso? Vamos explicar esse troço. Como é que eles... O que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo como é que as pessoas acreditam naquela que elas querem crer. Está claro isso? Qual é o meio pelo qual elas acreditam nas coisas que elas querem crer? O meio é esse aí. Ó. Eles deixam o que consideram falta de consistência longe das suas vistas. Várias vezes, com orientando, eu chamo e digo para ele: mas essa parte aqui do questionário, você não viu essa resposta? Não quero. Ele é mais educado, ele é mais polido. Não interessa. Essa parte não interessa. É isso aqui que faz, de alguma forma, a pesquisa com amparo tecnológico escancarar, com amparo digital, com dado escancarar. Porque aí você não tem como manipular o questionário. Ele escancara essa verdade na sua frente. Não tem como. O computador não é conversável. Não dá para negociar, não dá para dar uma por fora para o software do computador. Ele vai te apontar aquilo que você pesquisou. A falta de consistência fica isso. Ficou claro essa ideia? Se ficou clara essa ideia, a gente vai ver que crenças não estão apenas equivocadas. Elas são tergiversadas de forma sistemática. Professor, traduz isso. Traduzo. 9 entre 10 trabalhos de economia que eu leio, os números são torturados para falar aquilo que o sujeito quer. Estou errado, Ladislau? É isso. Esse é o jeito chique de dizer isso. Eu tergiverso de forma sistemática para manter a minha crença. Um outro jeito de você dizer isso é uma coisa que eu aprendi quando eu tinha aqui 20 anos. Faz tempo. Se a teoria não cabe nos fatos, pior que os fatos. A teoria não. Isso aparece aqui. A gente, de alguma forma, sabe que todo esforço para enfrentar a crença enfrenta a resistência. Não é fácil fazer uma tese diferente, interessante, inteligente. Eu me lembro bem que o André brigou e bateu e sofreu e reclamou e chorou as pitangas. E disse: professor, me ajuda. Está difícil. De alguma forma, porque construir um troço diferente é uma coisa que tem trabalho. Você está enfrentando a crença estabelecida. Lembra das caixinhas? Lembra do ambiente coletivo? Lembra das tuas crenças individuais? Você tem que enfrentar tudo isso. De alguma forma, né? Deve uma coisa que é muito interessante. O Stuart Mill fez um trabalho que chama A Sujeição das Mulheres. Um belíssimo livro. Pequenino. 1856. 1856. Quer dizer, como é que essa metade da população feminina no nosso país é tratada como idiotas, como bonecas, que tem que se vestir bonitinho, tem que estar cheirosa e falar bobagem porque a gente acha que isso é encantador.
em vez da gente aproveitar o imenso potencial, tudo que elas podem trazer de felicidade, de criatividade. E ele traz essa conversa para gente da classe dele, gente com elevado nível de cultura. Ele se espanta com o seguinte, que uma coisa tão evidente não entra na cabeça das pessoas. E por mais que ele demonstre os 10 dados sobre essa coisa, ele constata que a reação das pessoas é se entrincheirar mais ainda. Isso, é isso aí. E ele traz uma frase muito interessante, né? Ele diz que eu entendi que esse tipo de convicção das pessoas não entrou na sua convicção através de um raciocínio, através de argumentos, mas através do que ele em inglês chama de sentiments, que eu chamo através das tripas, né? Ou do fígado. Ou seja, ele entrou por uma parte irracional, tanto assim que a gente chama de preconceito, né? É anterior ao conceito. E quando você traz conceitos para refutar isso, Ele se entrincheira ainda mais. se entrincheira ainda mais. É muito interessante. Belíssimo livro, viu, gente? Tem vezes que eu vejo isso em outro doutoramento. Mas deixa para lá. Da banca, né? A banca. O aluno vem com uma ideia nova e a banca está entrincheirada. De alguma forma, esse esforço, esse exemplo dele é claríssimo. Esse esforço para enfrentar a crença enfrenta a resistência, mas eu não pude, ele dá umas 4 ou 5 páginas do livro dele para essa frase aqui, para isso. Todos querem ocultar seus valores. Leiam um livro que vocês vão ver. De alguma forma, as pessoas, as que têm valores estabelecidos, elas se escondem desses seus valores, por várias razões. Às vezes, em certos meios, por mais esclarecidos que eles sejam, perrar o rei Tanu custa muito caro, concorda comigo? Custa caro demais. E ao fazer isso, a pessoa se refreia. Todos têm que encontrar seus valores. Como é que a gente enfrenta tudo isso? Eu fiquei pensando, eu fechei o livro do Gunnar Myrdal, né? Fiquei pensando, esse livro aí é de 1969, né? Será que ele ganhou? Será que ao longo do tempo as ideias do Gunnar Myrdal vicejaram? Será que ele só apareceu porque o Ladislau lembrou um outro maluco que existia um Gunnar Myrdal? Vamos falar disso aqui numa reunião maluca de colegiado. Ele falou, vamos falar de Gunnar Myrdal. E o outro foi lá. Será que é só isso que ele ganhou? O que eu tenho visto, eu acho que isso é o mais interessante, é que pelo menos na seara dos economistas, nos prêmios estabelecidos dos economistas, na realidade que nós temos sobre economistas, isso mudou. Observem isso. Esse é o prêmio Nobel desse ano de economia. Dá uma olhada nisso. São 2 trabalhos descaradamente de estímulo a um crescimento sustentável. O trabalho do Nordhaus eu conheço pouco. Tem um pequeno livrinho, um pequeno artigo dele, por acaso que eu localizei. Conheço pouco. O trabalho do Romer eu conheço mais. O trabalho do Nordhaus, ele fala sobre o impacto econômico. Ele criou um modelo para você medir a maluquice que nós estamos fazendo. 2, o trabalho do Romer, ele mostrou quanto é melhor quando os governos apoiam a inovação tecnológica. Tem uma crítica brutal aí, que a quem imagina que o papel do governo é se encolher na inovação tecnológica. Pelo contrário. Ele mostrou como é que isso funciona. Peraí, professor, então o senhor está dizendo que o Gunnar Myrdal, pelo menos em 2018, aquela lógica dele do que é objetividade em ciências sociais, estão lembrados que nós vamos fazer aqui, né?
discutir objetividade em ciências sociais, discutir a busca da verdade, lembrar aquela pergunta maldita, né? Você quer entender a sociedade ou você quer mudar a sociedade? O que você quer? Porque esses dois caras aí fizeram a pesquisa que fizeram para mudar, vocês concordam comigo? O mais interessante é que 2018 não foi apenas um ano atípico, em que um sujeito assim meio idealista ganhou o prêmio Nobel. Olha isso. Eu peguei os 4 anos para trás. Fui listando os 4 anos para trás. Se você olhar aí, ó, 2017, é aquele cara que eu falei para vocês, Escola de Chicago, é o Richard Thaler, né? Chicago assim, Chicagão mesmo, assim, puro, acabado, formado, doutorado lá, fruto da casa, aluno preferido do Gary Becker. Esse sujeito faz um trabalho mostrando o mecanismo psicológico e social na decisão do consumidor. Então o consumidor não compra na moeda, está louco, cara. É irracional, é intuitivo. Ah, professor, quer dizer que por trás do Thaler está aquele maluco do Kahneman? Não há dúvida nenhuma que está o maluco do Kahneman. Né? O Thaler, ele, de alguma forma, ele retoma o Kahneman que ganhou um prêmio Nobel em 2002. Se a gente olhar o trabalho que está aqui, ó, Teoria dos Contratos, esse trabalho o finlandês eu não conheço, o Oliver Hartz eu conheço um pouco, mas eu dei um curso sobre ele, eu fiz um estudo sobre ele. A lógica que ele faz sobre a dinâmica dos contratos é discutir impacto social do contratado, como é que você muda esse processo na dinâmica do meio social. Em outras palavras, não é o efetivo, não é a insegurança jurídica, não é pela insegurança jurídica que há pouco investimento. É isso que está por trás aqui. Interessantíssimo. Se a gente olhar, bom, nem precisa falar, né? O Angus Deaton. O Deaton é um inglês que estudou em Yale, né? Deu aula há muitos anos em Yale, e ele faz uma relação entre consumo, pobreza e bem-estar. É demolidor. Não é porque o sujeito compra uma televisão que ele tem bem-estar. Não é porque ele compra o carro. Não é porque ele tem um SUV que ele tem um carro, que ele tem bem-estar. Não é por aí a relação que você tem. Você tem uma relação sobre o que é um consumo coletivo, sobre uma noção coletiva de bem-estar, que é demolidora. Foi ele que mostrou. Bom, e sem encontrar esse prêmio Nobel lá um pouco mais para trás, que é o Tirone, que é aquilo que nós estamos não fazendo aqui. Nós estamos desregulamentando cada vez mais, deixando o mercado solto. Foi o mercado solto que fez 2008. Olhando para isso aqui, eu tive uma sensação curiosa. Obrigado, dona Americana, você ganhou. Porque ele foi a primeira vez que fez um chamamento a uma consciência que pode não ter contaminado muita gente em um monte de universidade, mas contaminou a academia sueca. Porque, de algum modo, é isso aí. Enchi o saco de vocês, né? Mas era isso. Obrigado. Agora, um debate. Conversar sobre isso tudo. Vocês têm que sentar e falar com esses dois malucos aqui e vocês acham que eles têm. Perguntas. Algumas ideias Tipo a pergunta. Essas coisas que ele vai falando, eu vou anotando, né? Um conceito muito importante, que pegou, a partir de Mirda, para toda a escola sueca de economia, que é uma escola muito respeitada mundialmente, que é o processo cumulativo de causalidade. É o livro dele, é o que leu. É muito interessante, porque tudo que a gente estuda nas nossas teorias é que é a teoria dos equilíbrios, né? O preço subiu, vai diminuir a quantidade de compra, vai forçar, né? É o Valls, é a teoria do equilíbrio. Todos os equilíbrios, né? Na realidade,
A escola sueca pegou esse conceito. Né? Você gera pobreza, você reduz o consumo, reduz o mercado interno, as empresas têm mais dificuldade, desemprego, o desemprego gera maior redução da demanda. Né? Enfim, como você quebra o sistema. É muito interessante, né? como conceito. Outra coisa é a relevância coletiva. Né? É muito difícil a gente sair do esquemão do que é relevante para a coletividade que a gente tem em volta da gente. Isso exige muita força, muita coisa, porque, em geral, é conflito. Né? Muita gente sente esse conflito hoje através das polarizações políticas, né? Inclusive no nível das famílias. Né? Mas é uma coisa. Né? Outra coisa é o conceito de motivação que tem nesse tempo. O que move a gente? Né? Eu não posso dizer de outras pessoas, posso dizer de mim. Né? Eu tento buscar o que dá sentido à minha vida. O sentido da minha vida, para mim, o real é tentar deixar um mundo um pouco melhor. E eu vejo isso para mim é muito interiorizado. Não é eu estar melhor no mundo. Porque eu sei que eu estar melhor no mundo, você fazer ilhas de prosperidade não funciona nem para mim nem para os outros. Né? É só olhar como vivem os caras, os magnatas aí, com guardas, com coisa, com carro blindado, o diabo toda. Isso move a gente, né? Esse processo, né? Você deixar uma coisa que você fez, sobretudo você fazer juntos uma coisa que melhora, né? O funcionamento, você construir uma coisa, dá uma satisfação de um tamanho. Né? Para mim a felicidade é isso aí, sabe? Em grande parte. Né? Outra pesquisa que eu não tenho visto, viu, é a gente fazer uma discussão sobre o conceito de felicidade. É muito legal isso. De toda forma, era só para comentar essas frases. Eu queria sugerir a vocês pensar bem uma coisa que a gente trabalha pouco, que é pensar como a gente se informa. Porque a gente tem, o professor recomendou a leitura, aqui tem não sei o quê, aqui apareceu um negócio na televisão. Nós estamos num ambiente caótico, né, de informações fragmentadas e organizar. Ele lê o Guardian, eu leio o Guardian. Né? Eu leio o Guardian de manhã. O Guardian atinge 150 milhões de leitores. Tá? É de graça. Eu ponho o G no meu celular, eu tenho os artigos atualizados. E uma revista que depende, um jornal, que depende exclusivamente das pequenas contribuições. Eu também faço de vez em quando uma contribuição. É muito interessante, num desses que eu dei a contribuição, me mandaram uma cartinha de agradecimento, né, pela doação. Né. Eu respondi para ele dizendo, não é uma doação, isso aqui é uma transação comercial, vocês prestam um serviço. Certo? Isso aqui é uma transação comercial em que o preço de contribuição é definido pelo consumidor e não pelo vendedor. Olha, eles me mandaram uma carta muito divertida, né? Que, olha, foi a primeira vez que a gente viu isso aqui. A gente se divertiu muito discutindo isso. Mas, olha, eu pego o Guardian, eu pego o Carta Maior, pego o IHU, né? Pego o Intercept. Né? Na realidade, nós temos excelentes fontes de informação hoje. É organizar realmente a sua... É buscar a informação, é uma construção. A gente parar de ser um receptáculo. Né? Porque aí é quem bombardeia mais é que leva. Né? Eu acho de uma importância. Né? Mas é isso aí, gente. Vamos ouvir perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas. Uma observação, professor. O que vocês fizeram, faço o meu resumo, que é, nossa, eu vou falar do meu negócio. Minha responsabilidade versus
aproximações sucessivas versus capacidade individual de questionamento. Mas me parece que o trabalho é público, né? Então, só vai ser possível, no meu caso, com aproximações sucessivas. Sejam capazes de construir alguma coisa, pensar, se desistir, pensar de novo, se desistir, pensar de novo, assim. Eu só vejo dessa forma. Olha, Zé, eu conheço você, esse semestre aqui, né, que você faz no vestibular, você faz isso na sala de aula. Você faz isso na sala de aula. E tem um esforço enorme na sala de aula por isso, que é fazer aproximações. Né? Não é só o que você leu, Microfone lá, a aproximação com o teu colega, é a aproximação pelo tema. Né? Uma das coisas que mais eu, de certa forma, fiquei contente esse semestre, eu um monte aqui deles aqui. Esse semestre aqui, eu não tive nenhum seminário para inglês ver. Pior que eu tive seminário para inglês ver, vi um monte. Não teve seminário para inglês ver. Todos os seminários o sujeito tinha, quem estava fazendo seminário, quem estava assistindo seminário, uns tinham lido mais, outros tinham lido menos, outros iam mais lá para o fundo, outros ficavam mais lá na frente. Não importa. Havia uma sensação de aproximação com o tema. Havia uma necessidade de aproximação. Eles se cobravam essa aproximação. É interessante. Por que aconteceu, eu não sei. Deve ter sido os astros, o livro, bebeu água, eu não sei. Eu sei que aconteceu isso. A lógica desse processo é um pouco o processo que o Gunnar Lida fez. Vocês, de alguma forma, estavam se perguntando o que é que vocês vieram fazer. Que seja pela lógica que o Ladislau lembrou o Gallagher. Isso é uma relação comercial. Vocês me prestaram o serviço e eu paguei. Talvez vocês tenham prestado nisso porque olharam a mensalidade que recebem e pagam. Ah, nós temos bolsa. Não, vocês não têm bolsa. Né? O Estado pagou essa bolsa. É só um outro jeito, não tem almoço grátis. Então, de alguma forma... A capacidade é muito interessante. Um exemplo que eu teria um cara na Paulista, né, que estava com uma placa, evasão fiscal não errou. Interessante, né? Está com a bandeira do Brasil, aí eu pensei o seguinte, esse cara de boa classe média tem os filhos na USP. Quem paga o estudo do filho na USP? Quem paga imposto. Eu, por exemplo, pago meus impostos em particular, porque deduzem na folha, ninguém pergunta se eu quero ou não evasão fiscal. Não dá tempo. Mas vale a pena com nota ou sem nota. Mas não é interessante? Quer dizer, a facilidade com a qual as pessoas se driblam a si mesmas, né? É muito interessante o estudo do Luiende. Eu trabalhei nesse meu aeroporto produtivo, né? Ele faz uma pesquisa a pedido do Gardner, um holandês, faz uma pesquisa em profundidade sobre como funciona a City, né? Que é o Wall Street de Londres. Né? E ele evidentemente vê que o tal do compliance é uma piada, que é bandidagem de cabo a rabo, fraude de cabo a rabo. Né? E ele, num dos capítulos, ele pega a dimensão da ética, como as pessoas se sentem. E é muito interessante. Você está falando de gente com informação superior, muito viva, cheia de informação, está entendendo o que está fazendo. E vai desde os caras que dizem, olha, eu vou te dizer sinceramente, eu estou nesse negócio para fazer meus 2 milhões de libras, né? Em 4 anos eu consigo isso e foda-se, eu não vou cuidar da vida, isso aqui é uma merda. Assim, as falas dentro desses meios são desse nível. Tem outros que simplesmente não aguentam, não importa. Tem cínicos que dizem, meu amigo, o mundo é assim. E respondem para ele, isso aqui não é imoral. E não é nem moral. A ética não entra. Nós somos da área da amoralidade. Não enche o saco.
Tá? Não estão fazendo negócio. Ou seja, o cara fechou completamente o teto sobre os impactos, os efeitos. É a crença. É a crença, Luizão. Está na caixinha. Acredita. E até os caras se suicidam. É muito interessante. Quando se dão conta, né? Eu acho que isso atinge muitos irmãos. Né? Você está na tua profissão, em conflito permanente entre a necessidade de ganhar teu ponto, muito legítimo, e a sacanagem que você sabe que você está fazendo. O que faz um gerente de banco hoje é escandaloso. Se ele deixa de empurrar os penduricários, as coisas, ele sabe que não só está prejudicando a população do banco e os alunos dele, mas como os seus colegas. Que os seus colegas vão ficar pedados dele. Então você cria um negócio coletivo. E o negócio coletivo patológico é muito complicado. Isso é muito interessante. Porque não depende só da pessoa. A ética não é só da pessoa. A ética tem a dimensão de sistema. Né? Eu estava dando hoje, né, um exemplo que eu trabalhei na Suíça, eu paguei meus estudos trabalhando nos trens noturnos. E a primeira vez que eu peguei o trem noturno da Suíça para Roma, os colegas dos outros vagões, né, tudo rapaziada trabalhando aqui, um trabalho pesado, né, disseram, olha, se vai para a Itália, como aqui o cigarro e os relógios são mais baratos, leva lá porque lá você de repente na estação. Né? Eu falei, olha, eu, passaporte brasileiro, já estou estudando de graça. Eu não levei nada. Eu cheguei lá, passaram os caras ali que trabalham na estação e tudo, né? Chego de bola, cadê? Você tem cigarro? Você tem. Não trago nada. De dia o trem vai para a limpeza, né? De noite eu volto com o mesmo vagão na noite seguinte, fazendo o trajeto inverso, são 3 minutos. Todos os vagões vieram limpos, o único que veio sujo é o meu. Né? Porque os caras não ganharam a graninha deles em todo do meu contrabando. Quando eu cheguei na Suíça, o bom suíço, que é muito honesto, disse, meu amigo, todos os vagões vieram limpos, são os seus que vieram sujos, né? Que isso não se repita. O que eu fiz na próxima viagem? Comprei cigarro, comprei relógio, passei a fazer contrabando, certo? Eu fazia direto viajando, direto, quer dizer, ali, sistemático, né? Eu sou contrabandista. Está entendendo? Eu, para não ter problema, passei a fazer contrabando. Então, na realidade... Esse é o melhor exemplo que eu vou dar, relevância no coletivo. O sistema no qual estamos presos é que nós que estudamos economia, administração, essas coisas, é que a gente tem capacidade de desmontar e começar a fazer propostas que não é só culpabilizar a pessoa. É pensar o sistema, pensar a funcionalidade. Gente, vamos cuidar da vida? Para a gente saber da loucura aí é... Ninguém tem uma pergunta? Vocês gostaram, gente? Se divertiram nesse negócio? Não interessa. Fala, Camilo, tem uma pergunta? Então, acabei de comentar, se tivesse um chopp, melhor ainda. Não há dúvida. Nunca esqueça o Vinícius. Hein? Gente, eu estou tentando fazer, no próximo semestre, uma aula com a economia